FDIC, ele acabou se tornando um produto com taxas competitivas e ele acaba sendo muito mais ágil. Porque imagina o seguinte, você vai pegar um crédito num banco grande, vai demorar 20 dias. Num FDIC, uma empresa consegue pegar o dinheiro em uma semana. Antigamente, mesmo quando eu era de crédito, eu olhava e trabalhava com FDIC ou com factoring em uma empresa, eu nem passava em comitê. Eu falava, pô, esse cara trabalha com FDIC, o crédito dele está arrebentado. Hoje não. Hoje os FDICs ganharam um espaço e um respeito muito legal. Na hora que a duplicata escritural entrar rodando, dentro das premissas de que ela vai rodar, vai ser realmente um negócio muito bom. Vai ser um marco e vai dar muita mais segurança nesse processo. O mercado de crédito no Brasil, ele se reinventa a cada momento. Tanto por conta de quem está emprestando o dinheiro, quanto por conta de quem está tomando o dinheiro. E a chance de você cair numa furada, principalmente quem não conhece crédito, de novo, crédito aqui no Brasil é principalmente jogo de cintura. Né? É trazer o dinheiro de volta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar do mercado financeiro. Aqui a gente dá voz para quem está construindo a indústria financeira no Brasil e no mundo. Sou o Gabriel Pereira e hoje a gente vai bater um papo sobre o mercado de crédito privado. Vamos falar aqui de FDICs, vamos falar do cenário do crédito. É um mercado que está tendo muita inovação, são novos veículos, novas mudanças regulatórias, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo e a gente está aqui seguindo essa trajetória de chamar pessoas relevantes desse mercado justamente para a gente entender como isso está funcionando e como é que a gente vai, enfim, aproveitar as oportunidades, mitigar riscos, então tudo que envolve o mercado de crédito no Brasil. Hoje, para a gente bater esse papo aqui, eu estou com o Michel Rubin, ele que é sócio e diretor de crédito da M8 Partners. Um prazer te receber aqui, Michel. Bom, muito obrigado, o prazer é todo meu. Sempre bom, né, difundir esse tema que a gente gosta tanto e aí trabalha há tanto tempo, vendo, né, o crescimento da indústria, principalmente de FDICs, de 5 anos para cá, é realmente muito legal. Boa. Eu queria fazer o seguinte, antes da gente entrar, eu queria trazer um pouco, para o pessoal entender um pouco de onde vem seu ponto de vista também, conhecer um pouquinho da sua trajetória, saber um pouco do seu histórico, seu background, aí até a gente entender no momento que vem a M8 também. Tá bom, vamos lá. Minha história começa lá em 99. Eu entrei na área de crédito de bancos, né? Trabalhei em um banco grande americano como estagiário até a efetivação. E era PF ou PJ o crédito? Era PJ. Já era PJ. Né? Já era PJ, eu sempre trabalhei com crédito pessoa jurídica. Tá? Até por interesse mesmo e por ser um crédito com volumes um pouco maiores, né? Naquela época você fala, pô, tantos milhões, né? Aquela coisa, legal, né? legal. Então, e eu trabalhava com crédito IIB nesse banco, né? Fiz essa trajetória até mais ou menos 2012, né? Onde eu atuei como assessor do liquidante na liquidação de 3 bancos, né? E lá eu acabei conhecendo o FDIC, porque existiam FDICs na carteira e a gente precisava resolver o problema, né? E aí que eu fui entender desse produto. E nessa época ele não era ainda tão chamativo igual é hoje, né? Não, nessa época não era nada chamativo. Né? Inclusive, aí sofremos alguns anos, né? Depois que eu saí da liquidação, eu fui trabalhar num administrador grande de FDICs, numa outra gestora. E eu lembro que na época fazer captação para esse modelo, ninguém nem queria te ouvir, né? Ninguém fechava uma porta na nossa cara. Né? E por isso que é muito legal você ver essa transformação, né? Essa desintermediação bancária dentro desse mercado e ver esse mercado crescendo. Uma coisa que a gente já vislumbrou lá atrás, inclusive, que é o que eu vim fazer na M8, quando eu entrei aqui na empresa, né? E o mercado não aprovava ainda esse tipo de produto. Né? É uma coisa que a gente já vislumbrava, né? Falar, pô, mas isso aqui é tão bom, não é possível que o mercado não conheça, né? Ou que o mercado não goste, né? E dito e feito, né? Hoje em dia é o que mais cresce. E né? tinha, você acredita que tinha alguns fatores que ajudavam a ter esse afastamento na época ali? Era mais desconhecimento ou tinha alguma outra coisa envolvida? Na verdade, porque ele era um crédito ainda muito informal em termos regulatórios e em termos de controle, né? Você não tinha uma estrutura ainda para... Não dos prestadores de serviço, né? Eu acho que os prestadores de serviço ainda tinham muitos controles que eram falhos. Você tinha uma regulamentação
que ela ainda era falha, e isso permitiu, ao longo dos anos, que você tivesse alguns problemas, né? Inclusive, problemas conhecidos como uma Silverado, problemas conhecidos como um Trend Bank lá atrás, que acabou se vendo que, entre aspas, né, a forma de falar, se pedalavam as carteiras, né? E ninguém fazia o controle correto disso, né? Mas como todo mercado, né, lá atrás era um mercado novo, era um negócio ainda, era uma novidade com a norma, né? A norma dos FDICs, ela é uma norma bastante nova, né? Ela veio em 2001 e até pegar tração, né? Você vai passando por adequações, você vai entendendo os acontecimentos, o porquê deu errado, e em cima disso, os órgãos reguladores, eles vão colocando as travas. E os administradores, dentro das suas responsabilidades sobre o que aconteceu para que isso aqui desse um problema, né, também vão melhorando os processos, né? E hoje, ainda com a tecnologia, né, com essa transformação tecnológica que a gente está passando, né, essa revolução tecnológica que a gente está passando, acaba ficando muito mais fácil, né, você olhar para essa questão de controles, né? Então, eu acho que isso também ajudou muito na questão do crescimento do produto. Deixar o produto mais sexy aos olhos do mercado aí, né? Exatamente. E aí, como é que foi um pouco desse período até quando você entrou na M8? Na M8 a gente tinha um propósito um pouco diferente, né? Não era como se fosse simplesmente uma gestora. Em que época que foi que você... Eu entrei em 2018 na M8. Legal. Tá? Onde a área de crédito ainda era uma área pequena, ela funcionava através de algumas pessoas que davam uma consultoria nessa ponta de FDIC, e eu acabei entrando para montar essa área de crédito. Quais eram as outras áreas que tinham nesse momento? A M8 ela era uma empresa que ela dividida, ela inicialmente era um family office, né? Tinha algumas famílias de um dos sócios, que era relacionamento de um dos sócios, que ele cuidava dos recursos, né? E tinha a área de asset, né? E tinha uma área pequena de gestão de FDIC. E foi uma coisa muito legal, porque como na época, lá em 2018, ninguém queria saber de FDICs ainda, principalmente no mercado que a gente atua, que é o multicedente e multisacado, né? Ainda tem gente que tem preconceito, apesar da gente achar que hoje a melhor estrutura de capital para um FDIC acontece nesses fundos. Mas na época, como muita gente ainda torcia o nariz em relação a esse tipo de produto, a gente acabou montando uma área de gestão de FDICs dentro do M8. Né? Onde eu era o diretor de crédito, imputava os processos de crédito dentro do modelo M8 para aprovação das operações por conta da gestão, né? Isso dava para a gente o que? Segurança. Por quê? Acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas os papéis bem definidos dentro da estrutura de capital de um FDIC, né? Com a gestão dos FDICs dentro de casa, a gente conseguia, pela gestora, aprovar as operações de crédito que os FDICs faziam, monitorar esses créditos que os FDICs tinham na carteira, e isso dava para a gente o quê? Segurança para que os investidores do Family Office, do Wealth, conseguissem ter cotas sêniores de forma segura. Né? Então, era todo um processo, um ecossistema dentro de casa justamente para dar segurança. Os FDICs ficavam felizes por quê? Porque tinha dinheiro de alavancagem entrando. Né? A gente ficava dentro da gestora, os clientes, né, do Family ficavam tranquilos porque a gestora estava olhando o crédito. E a gente na gestora estava enxergando o que aquele originador de crédito, que era a antiga Factoring, estava fazendo, né? Tanto nas políticas de cobrança, etc. Então, dentro desse ecossistema, a M8 acabou crescendo bastante. Por quê? Chegou em um certo momento, a gente montou um FOF de FDICs, que é um FOF que hoje já está fechado, né? A gente já está na segunda estratégia, né? E durante 4 anos, a gente ficou trabalhando nesse FOF com um dinheiro proprietário lá de dentro da Wealth, né? Até que criou-se esse histórico de 4 anos e o BTG abriu na plataforma. O BTG entendeu o nosso valor, né, inicialmente, depois veio a XP e Itaú e outros administradores, mas primeiro foi o BTG, foram 7, 8 meses de diligência em cima dos nossos processos de crédito, porque a gente era uma gestora relativamente nova nessa época em relação aos outros players que já estavam nas plataformas. E aí, a partir daí, o nosso FIC de FDIC catapultou a gestora. Hoje,
A gestora, sim, é uma gestora especialista em crédito privado, não só em FDICs, porque todo o background dos sócios da gestora vem de crédito e não simplesmente FDICs. FDIC foi o que nos tornou conhecidos, porque a gente estava num lugar onde ninguém queria e de repente todo mundo queria. Mas a gestora sempre foi uma gestora de crédito. Então hoje a gente atua na renda fixa, em fundos que são high grades, e aí sim, high grades, aqueles raízes do AAA, as melhores empresas, porque o alfa a gente faz dentro da nossa especialidade, que é FDICs, nas carteiras. Legal. Então a gente trabalha FIC de FDIC e fundos de renda fixa sempre voltado a crédito. Mas olhando sempre o crédito fundamentalista, olhando o crédito como um banco. Legal. Isso, e eu acho que é legal a gente dar esse passo aqui para trás para desenhar isso para nossa audiência também, porque a gente está falando aqui o FDIC como um veículo que usa fundos, né? Basicamente, estou falando da forma muito simples aqui, mas para antecipar algum tipo de recebível para o pessoal que gerou o crédito ali, né? Para os recebíveis ali das empresas. Mas eu queria entender um pouco desses papéis, assim. Quem está envolvido nisso? Se toda a estrutura ela precisa ser do mesmo jeito ou tem estruturas diferentes. Eu queria entender por quê. Eu escuto que eu tenho um lado de tecnologia, então você tem um parceiro ali que vai ajudar, tem a gestora, e eu queria entender um pouco desses papéis. Tem gente que dá consultoria, eu queria entender um pouco desse desenho, assim. Vamos lá, vamos primeiro entender o FDIC. Né? O FDIC ele é uma operação de crédito que cabe qualquer operação de crédito lá dentro, dependendo do FDIC. Então, hoje, você tem 30, 40 tipos de FDIC para você fazer. Você tem o multicedente e multisacado, que é onde é a especialidade da M8. A gente tem hoje lá em gestão de multicedente e multisacado 6,5 bi, né? Em 35 FDICs. Então, você tem o FDIC de consignado, que ele desconta o crédito consignado, compra as carteiras dos bancos. Você tem um FDIC de imobiliário, que pega com garantias reais e desconta títulos imobiliários. Eles são sempre eles vão ter sempre uma finalidade exclusiva, ou ele pode ter vários? Ele pode ter esses todos que você está falando? Você pode ter um FDIC que trabalha com todos os tipos de recebíveis. O multicedente e multisacado, por exemplo, tem operações desde compra de duplicatas de uma venda performada, até crédito de exportação e até crédito com garantia real de imóveis, de caminhão, de carro, etc. Né? Tudo vai depender de como essa estrutura foi montada. Ele é muito parecido hoje, é uma estrutura muito parecida com o banco. Você tem bancos que são especialistas no agro, você tem bancos que são especialistas em pessoa física, Legal. Você tem bancos que são especialistas em consignado. Né? Então, e você tem banco que faz tudo. O FDIC é igual. O FDIC basta você ter um direito creditório que você consegue colocar dentro de um FDIC, obviamente dependendo do regulamento. Né? Existem as normas regulatórias, existe um regulamento que permite ou não aquilo. É importante o investidor saber que tipo de FDIC ele está investindo. Sim. Né? Então, dentro de um mercado hoje muito amplo. E é bom ele entender isso para ele saber como se informar e apurar, porque imagina, depois que esse crédito foi concedido, esse dinheiro precisa retornar, né? E aí tem toda essa operação e acompanhar essa operação, saber se está dando certo, se está dando default, enfim. Exatamente. Eu acho que assim, são alguns pontos, né? E aí, voltando um pouco daquilo que você falou dos prestadores de serviço. Também é muito importante entender quem está por trás dessa operação. Né? Que você tem hoje, que são os prestadores de serviço essenciais, que é administração, custódia e gestão. Tá bom. Né? Você tem FDICs que tem consultores de crédito, que é uma quarta pessoa, né? Isso é uma coisa legal, né? Que o FDIC permite, né? Hoje a gente está falando da 175 e a 175 anexo 2, que rege os FDICs. Lá atrás, quando ainda era 356, a dos FDICs, na verdade ela era um puxado, né, do que era a 555. A 555 era a soberana dos fundos e a 356 era dos FDICs. Qual é a grande diferença dos FDICs? Você tem uma quarta pessoa que não é nem o administrador, nem o gestor e nem o custodiante. Quando você pega um fundo de renda fixa, você tem essas três pessoas no fundo. Óbvio, você tem a auditoria, você tem... mas os essenciais é o administrador, o custodiante e o gestor. O FDIC, ele te permite ter uma quarta pessoa dentro dessa estrutura, que é o chamado consultor de crédito. Nada mais é o que o originador. Né? Então, vamos pensar no multicedente multisacado.
né? Que é onde a gente tem a maior atuação. Só para voltar aqui, o originador é esse papel que precisa, vamos dizer assim, dar vazão naquele fundo todo que está ali esperando boas oportunidades de crédito para serem compradas ali, né? Exatamente, né? Vamos pensar num banco médio, por exemplo, né? Você tem o banco é o originador, ele capta o dinheiro do CDB e ele empresta para várias empresas. Uhum. Esse originador, imagina o seguinte, lá atrás ele costumava comprar recebíveis via uma atividade de factoring ou via uma securitizadora. Ele trouxe isso para dentro do mercado de capitais e ele acabou virando um consultor de crédito, onde geralmente ele tem o dinheiro dele na cota subordinada, que é a cota que dá garantia para os investidores, né, da sênior, né? E ele é o responsável por ir atrás de empresas e fazer esse relacionamento com as empresas, originando operações de crédito. O que é legal é entender o alinhamento de interesse na estrutura, né? Porque o gestor, eu não tenho, por exemplo, como gestora hoje, a M8 não tem braço para ir visitar. A gente hoje, em nossos FDICs, a gente acaba dando crédito para mais ou menos 6 mil empresas. Caramba. E tem 70 mil sacados, pagadores de boleto. Não dá para conhecer todo mundo. Não tem o braço para isso, né? Então, a gente pulveriza a nossa carteira de crédito através desses originadores. Hoje são 17 originadores na M8, né? Então, a gente centraliza dentro de um fundo o dinheiro dos nossos investidores, distribui isso entre esses originadores. Hoje a gente investe em 65 FDICs. Caramba. Né? E esses originadores, esses por 17 região, são pro total de FDICs. Os 17 originadores. Os 17 originadores são os que eu faço a gestão, mas a gente investe tá. em FDIC de fora também. O legal. nosso fundo hoje investe em 65 FDICs. Entendi. De regiões diferentes, todos voltados para o multicedente multisacado. Esses originadores, eles são os responsáveis por irem até as empresas, acompanharem, terem um relacionamento com essas empresas, olharem as operações de crédito. Quando eles fecham este processo de crédito, esse processo vai para a gestora do FDIC, que vai olhar se aquilo está condizente com o regulamento, que vai olhar se aquele processo de crédito foi bem feito pelo consultor, por esse originador, que é o consultor do fundo, né, para fazer a aprovação para entrar na carteira. Ou seja, não é o consultor que aprova a operação, é a gestora. E por isso a gente volta no papel. Mas ele está com a subordinada, então ele está total ele está comprado alinhado no risco ali, alinhado. Ele não vai originar uma coisa ruim, porque mesmo que o gestor aprove... Ele é o primeiro a tomar. Ele é o primeiro a perder. Então, quando a gente fala em estrutura de capital e nos prestadores de serviço, voltando um pouco para o que era a 356, a 356 permitia esse consultor de crédito por ele ser contratado pelo fundo. E da mesma forma que o gestor, o administrador e o custodiante são remunerados pelos fundos de renda fixa, multimercado, através da taxa de administração, o consultor também poderia ser remunerado pelo FDIC. Uhum. Ou seja, tornou-se um prestador de serviço contratado pelo fundo. Então, isso que é o legal do FDIC, porque você consegue pulverizar a carteira dentro de um veículo centralizado, né? Mas conseguindo olhar e acompanhar o que esse originador está fazendo. No fim do dia, é como se você estivesse comprando uma debênture de uma securitizadora que pulveriza os créditos, ou um CDB de um banco médio, onde eu compro como investidor um CDB de um banco pequeno, um banco médio. Esse dinheiro ele entra num pool onde o banco vai sair emprestando para várias empresas. Se essa empresa não pagar o banco, der um default, aonde vai ficar esse prejuízo? No capital do banco, como o PDD. Uhum. O banco continua pagando a minha rentabilidade do CDB. Então, esse FDIC multicedente multisacado ele é igual. E o papel do consultor de crédito é o papel do banco. Que o banqueiro geralmente... geralmente ele vai lá na agência fazer o relacionamento, vai até o cara conhecer... Exatamente. Eu não tenho como comprar o CDB de um banco e eu ir na empresa saber. Mas eu tenho como acompanhar a governança que o banco está dando para o meu dinheiro. Uhum. Que é o que a gente faz com esses consultores. Acompanha a política de crédito, acompanha os relatórios de crédito, acompanha as metodologias de cobrança, porque é o papel da gestora do FDIC saber o andamento da carteira. E assim, eu vindo de um banco, para mim está muito claro que são mini bancos ou bancos também, dado o tamanho da coisa. Negócio hoje eu tenho FDICs que são maiores que bancos. Né? O que eu fico pensando, porque você tem tudo, né? Você tem a área de política de crédito, de cobrança, tem a parte comercial, etc. Então é muito similar essa operação.
Eu tenho FDICs hoje que tem 250 funcionários na consultora de crédito. Caraca. Agora fica na minha cabeça o seguinte, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, né? Como isso aumentou tanto, parece até, entre aspas, que ficou mais fácil virar um banco. E a gente brincava até pouco tempo atrás com Buy Now, Pay Later, né? Os gringos não sabem dar crédito, estão aprendendo agora, etc. A mesma coisa um brasileiro que nunca deu crédito. Se ele começar a dar crédito do nada, a história já foi dada aí várias vezes, né? Como é que... Bom, a gente falou aqui um pouco do crescimento, ia pedir para você me contar um pouco do volume desse mercado, para dar uma dimensão do tamanho que ele ficou, e um pouco dessa sua visão desse momento. É isso mesmo? O pessoal tá todo mundo criando aí o seu próprio banco e ficou mais fácil fazer isso? Óbvio que tem muito mais ferramenta hoje. Não, vamos lá. Mas o risco é o risco, né? Não tem como fugir. Você tem alguns pontos, né? Eu acho que dentro do aprendizado que a gente estava falando um pouco antes, o aprendizado do mercado, né? Essa curva de aprendizado que o mercado teve de alguns anos para cá, em relação à questão de controle. Então, hoje está muito mais fácil você ter um produto desses, porque o administrador, o custodiante, a gestora estão muito mais preparadas e com sistemas muito mais preparados para o controle, né? Isso facilitou um pouco a entrada de novos players para montar esse tipo de produto, né? Se você juntar isso, né? A alta da taxa de juros, então hoje a gente está falando, o FDIC é um produto que eu trabalhava lá atrás, o equivalente ao que seria hoje um spread de CDI mais 4, CDI mais 5 numa cota sênior num FDIC super seguro. Com essa entrada de caixa toda, tanto da ponta de investidores, pela questão das mudanças, quanto esse aumento de novos players, isso gerou uma enxurrada de liquidez no mercado de crédito, o que acabou gerando também essa questão inicial da disrupção. Qual a ordem de grandeza mesmo? 800 bancária. 800 bilhões? Hoje é um mercado que cresceu de 250 bi para 810 bilhões de reais em 3 anos. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Só que não é fácil, né? Por mais que você tenha controles, por mais que você tenha um mercado que passando pela mesma ideia, né? E mesmo processo que XP, BTG e etc. fizeram na questão bancária, nessa disrupção não é só o banco grande que tem acesso a investidores e agora você tem esse crescimento. A mesma coisa está acontecendo com o crédito. Né? Por quê? Justamente porque o mercado evoluiu, a tecnologia evoluiu, a regulamentação, as normas evoluíram, trazendo mais segurança no processo. Né? Agora, a gente não pode deixar de falar que esse crescimento, para quem trabalha com crédito, e sempre trabalhou com crédito, sabe, a concessão de crédito ela é fácil. Você emprestar dinheiro é super fácil. Você abre uma portinha na rua falando empresto dinheiro, exatamente, vai ter uma fila gigante. O difícil no Brasil é você recuperar. Quando você olha hoje, dentro das metodologias e da tecnologia que está sendo criada, esses robôs de aprovação de crédito, na hora da entrada é tudo lindo, maravilhoso. Passou no robô e etc. Mas, cara, o difícil é você trazer de volta. Quando você olha, é uma conta simples. Né? A gente tem hoje no mercado, 60% das pessoas físicas estão endividadas. 40% das empresas estão endividadas. Eu lembro principalmente. Nossa, eu lembro de ter problema de fazer cobrança, do pessoal bloquear o WhatsApp, de coisas assim que você fala assim, cara, às vezes o modelo que o cara pensou, ele esqueceu de um simples fato como esse, assim, ele te bloqueia, cara, ele não vai te pagar. E o mais difícil aqui é você trazer o dinheiro de volta e como. Quando você fala nesses endividamentos, e aonde esse mercado de FDICs mais cresce, que é a pequena e média empresa, empresas de serviços, que é onde você tem a maior movimentação econômica hoje, onde você tem a maior pulverização, né? São as empresas que estão mais machucadas. Quando um FDIC vai trabalhar, o FDIC ele vai trabalhar no hot money dessas empresas, o que é uma taxa mais alta, vai operar 2,5%, 3%. Quantas empresas no Brasil você conhece que tem uma margem para pagar 3% ao mês de juros? Uhum. Principalmente no Brasil, em que 40% das empresas já não estão conseguindo pagar a conta. Então, o prêmio do crédito no Brasil ele é muito caro. E esse cara, talvez,
quando ele chega nessa fonte de crédito é porque ele já esgotou outras ou não tinha outras, né? Era assim. Hoje não é mais tanto. Legal. Hoje eu já Tem vejo mais empresas, conhecimento. porque o FDIC, ele, através da tecnologia e através e em cima de todas as evoluções, ele acabou se tornando um produto com taxas competitivas. Legal. E ele acaba sendo muito mais ágil. Porque imagina o seguinte, você vai pegar um crédito num banco grande, ele passa pelo gerente comercial, depois vai para o superintendente, entra num comitê com a até cadastrar, até fazer, até passar pelo jurídico, vai demorar 20 dias. Num FDIC, uma empresa consegue pegar o dinheiro em uma semana, no máximo. Quando a empresa é muito boa, a gente ainda sai correndo e ainda consegue fazer uma operação em 3, 4 dias. Então, isso mudou um pouco, né? Os FDICs hoje se tornaram... Antigamente, mesmo quando eu era de crédito, eu olhava e trabalhava com FDIC ou com factoring em uma empresa, nem passava em comitê. Falava, pô, esse cara trabalha com FDIC, o crédito dele está arrebentado. Hoje não. Hoje os FDICs ganharam um espaço e um respeito muito legal. Né? Legal. Só que é o seguinte, tem muita gente achando que é fácil. E dentro desse crescimento todo do modelo de FDICs, a gente começa a entender o quê? Tem muito dinheiro vindo para lá na frente, talvez... Uma capacidade muito menor de trazer esse dinheiro de volta. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com como a forma de crédito está se dando em relação a esse aumento todo de caixa. Né? A gente fala, pô, qual é o maior inimigo do crédito? Né? O maior inimigo do crédito é a alta liquidez. Porque é onde você se obriga a ter que girar a carteira para conseguir pagar investidor. Né? Mas geralmente quando você não tem tanto ativo bom ou você está passando por um momento de estresse de crédito que nem agora, você acaba, vou arriscar um pouquinho, vou buscar, vou trabalhar num processo um pouco diferente do que eu tenho e é lá que você perde. Então, precisa tomar um pouco de cuidado porque essa alta liquidez vindo para crédito, principalmente em busca do CDI mais spread, com o CDI a 15, bom, você investe num FDIC hoje tem 17% num fundo que não tem come cotas. É que empresa que aguenta pagar isso também, igual você falou, com as margens, etc., o mercado do jeito que está. Exatamente, é muito difícil. E o quanto que você vê, por exemplo, risco país impactando nisso aí também? Porque eu fico com a sensação de que, cara, nós estamos num mercado que muita gente está com dificuldade de vender, tá tudo estrangulado, igual você falou do endividamento, e ainda assim... você está buscando 15 mais não sei quanto, então a chance de você cair numa furada aí acaba aumentando, né? Hoje a gente tem uma incerteza muito grande. E a chance de você cair numa furada, principalmente quem não conhece crédito, de novo, crédito aqui não é em cima de computador, crédito aqui no Brasil é principalmente jogo de cintura, né? É trazer o dinheiro de volta. Né? E hoje, com a incerteza toda que a gente tem do país, e econômica, e fiscal, e política, e a geopolítica lá fora, não estou falando só de Brasil, imagina você sendo um empresário, né? Você tem uma empresa. Para você crescer a sua empresa, você vai precisar investir, você vai precisar colocar o seu dinheiro lá na empresa, ou tomar um crédito. Tomar um crédito está muito caro. Né? Por quê? Hoje você vai investir numa empresa, você vai comprar uma máquina e financiar a longo prazo com crédito caro. Aí você vai ter que contratar pessoas para rodar um turno em cima dessa fábrica. Para você ter todo esse trabalho, para você aumentar a tua produção, né, para te gerar quanto? 17%, 18% de margem no fim das contas? Se você for um empresário e tiver a liquidez, põe o dinheiro no CDI. Exato. Você ganha 15%. Então, existe um sucateamento das indústrias, né, do setor industrial no país, que está prejudicando. E isso acabou... O que aconteceu? Com a taxa de juros alta e as empresas precisando tomar crédito de capital de giro, realmente porque, né, você tem que cobrir, né, o espaço da taxa de juro alto. Né? As empresas captando mais, o que a gente está enxergando? Antigamente, no crédito, a gente chegava nas empresas, a gente analisava, geralmente elas tinham 25% da capacidade ociosa. Então, quando esse empresário tinha algum engasgo, na produção ou alguma dívida que venceu, etc., ele colocava 15% dessa capacidade ociosa, gerava mais um turno, produzia mais papel, tomava um crédito, um hot money, pagava aquilo ali e vida que segue o jogo. Hoje,
por conta dessa taxa de juros alta e da incerteza, o empresário não está investindo na própria empresa. Então, a economia, ela está forte. A gente está vendo desemprego baixo, você está vendo produção, você está vendo o crescimento econômico do país, fraco, mas tem. Só que qual é o trade-off disso? Do empresário não investir na própria empresa. A capacidade ociosa das empresas foi para 5%. Entendi. Se o empresário tiver algum engasgo, ele não vai colocar o dinheiro dele na empresa, porque o dinheiro dele está parado a 15%. Para que ele vai ter dor de cabeça em investir na empresa para ganhar 17%, 15%, 17%? Quando a gente fala em indústria e serviço, a margem é apertada. Não é o que a gente vê de internet, não é o que a gente... Sim. Então, deixa o dinheiro líquido. Né? E aí é isso que está acontecendo, e por isso a gente está vendo um número muito grande de RJs, porque qualquer engasgo que a empresa tem, ele coloca uma RJ, que virou uma indústria. Uhum. Né? Então, quando a gente fala... Já está contando com ela, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de crédito no Brasil, de novo, é fácil, você sai aí fora, 40% das empresas endividadas, todo mundo quer crédito. Entendeu? Todo mundo está... E não quer crédito para CAPEX, não quer crédito para um investimento de longo prazo. Pode ver todas as emissões hoje de high grade que a gente olha, né? 90% das emissões de high grade é trocando dívida. São empresas que emitiram lá atrás e que estão emitindo muito barato. A gente está vendo aí os prêmios espremidíssimos no high grade, né? Por quê? Porque o mercado está tomador, o mercado está muito líquido para crédito. Então, as empresas estão trocando dívida, não estão investindo. É simplesmente troca de passivo por um passivo mais barato. Uhum. Né? E o empresário médio, que não tem esse acesso ao mercado de capitais todo, ele não consegue. Então, ele prefere deixar o dinheiro lá. Então, é aí que está o risco. Por quê? Muitas vezes você vê e dá crédito para uma empresa, e aí é o problema de toda essa turma que está entrando e de toda essa liquidez, porque essa liquidez acaba mascarando o verdadeiro risco do crédito. Como você sempre tem um FDIC ou um banco que está muito líquido em relação a crédito privado, dando dinheiro para essas empresas médias, o problema vai ser a hora que alguém quebrar o elo da corrente. O cara está pagando uma dívida com outra. Né? Você paga um cartão de crédito com outro. Exato. Se um cartão de crédito tirar o teu limite, você arrebentou a cadeia. E esse crescimento de 250 para 800 bi, esse é o medo do sistêmico. Ele está crescendo numa hora meio contra-intuitiva, né? E com produtos muito diferentes. Esse apetite... a gente está falando aqui... Eu queria até entender assim, um pouco mais, que para mim ainda é nebuloso, acho que tem várias diferentes, mas como é que é a área de crédito desses originadores? Porque... esse cara só olha o Serasa e vai lá visitar o cara, porque esses caras eles sofrem tentativa de fraude a todo momento. Então ele tem que desenvolver alguma coisa. Só que ao mesmo tempo, eu lembrando do banco, cara, milhões de fontes de dados e comitês, e falo, como é que essa estrutura reduziu tanto ou mudou tanto para ser capaz de funcionar nessas estruturas menores? Primeira coisa, vai da escolha de com que FDIC você quer trabalhar. Uhum. No nosso caso, na M8, a gente gosta do multicedente e multisacado por causa desse alinhamento. O originador do crédito, que é onde a gente já vai entrar no processo dele, ele também é o cotista subordinado júnior. Ou seja, se ele originar um crédito ruim, ele que paga por esse. Então, você já tem um interesse alinhado. E a gestora do FDIC aprovando o que ele está fazendo. Né? Então, assim, tem que entender. Hoje, tem gente que dá crédito, que tem um apetite que... Por exemplo, ele dá crédito via computador e dá o crédito extremamente pulverizado. Só que o que o meu FDIC, multicedente e multisacado, que trabalha com empresas e que é como se fosse um banco, opera a 2, esse cara opera num nicho um pouco mais agressivo, ele opera a 4,5, 5 por mês. Uhum. E tudo bem, ele tem um índice de inadimplência mais alto porque o mercado é escada, mas aí o efeito cheque especial. O bom pagador acaba pagando uma taxa de juros pelo mau pagador. Sim. Então, varia de cada tipo de FDIC. Né? Tem FDICs que a própria gestora é o originador. Também é uma forma, mas lá atrás a gente viu que esse processo ele é um processo que tem que ser muito bem analisado. Né? Porque, como gestor e originador, você precisa ter o alinhamento de interesse ali. No nosso caso, no multicedente e multisacado, né? Como que funciona o originador? Exatamente igual a um banco.
Né? Quando a gente chega para fazer a operação e aplicar na cota sênior desses FDICs, a gente vai olhar todo o processo. Ele é um cara que tem uma política de crédito. Ele é um cara que a gente vai olhar todo o histórico dele. Geralmente eles trabalham com factoring, já passaram por diversas crises, então esse cara já tem um histórico de crédito e principalmente histórico de crédito nervoso, que é no setor de factoring. Então, assim, a gente vai olhar quem é o histórico, qual é o histórico, quais são os controles que ele faz, qual é a política de concessão de crédito que ele tem lá dentro, quem são os funcionários, as políticas de RH que ele tem lá dentro, como que funciona a política de cobrança, que é a principal. Pô, esse cara que é o dono da consultora de crédito, ele fica fora e só investe na consultora e só investe na... Ou ele é um cara que está no dia a dia e conhece as empresas. Né? Então, a gente vai olhar para todo esse processo. Quem são os funcionários que trabalham lá dentro? Também não adianta você ter alguém que... Selecionando os 17 que você falou, né? Exatamente. Nos 17 e nos 65 que a gente investe, né? Na verdade. A gente imagina o seguinte, um banco, numa área de crédito, vai contratar alguém que vendia carro, por exemplo? A não ser que... Da mesma forma que uma concessionária de carro dificilmente vai contratar um cara que veio de uma área de crédito de banco, porque o cara não vai vender carro para ninguém. Sim, sim. Nesse país. Então, assim, de novo, não adianta eu ter dentro de uma consultora de crédito que está analisando o crédito alguém que veio de um ramo bioquímico. Uhum. Você tem que olhar que as pessoas que trabalham lá, qual a capacidade dessa equipe de estar de olho no crédito. Mas não tem, por exemplo, beleza, tem crédito do agro, mas você tem especialistas do agro para poder ajudar a avaliar a empresa? Sim, por exemplo, eu vou te falar, lá na M8, a gente não investe em agro, né? Em FDICs que tem agro. Né? Os nossos FDICs também não investem. Alguns, pouca coisa, mas só com duplicata mesmo, nada de risco safra e tal. Por que a gente não investe em agro? Porque apesar de eu ter uma pessoa lá que conhece bem agro, que é o meu head de crédito, a gente não tem a capacidade, não tem braço para olhar isto também. A gente pensou em investir em agro? Pensou. Só que a gente ia montar uma área com especialistas em crédito do agronegócio. Hoje eu tenho uma área com especialistas em crédito para middle market. Uhum. E outra área com especialistas em crédito large corporate, que é onde entra o high grade. Né? Então, para eu montar uma área de imobiliário, para dar crédito para imobiliário ou para dar crédito para agro, eu teria que ter uma área com especialistas. Só que o crédito empresarial, né, o crédito para empresas ainda tem muito para crescer. A gestora ainda, entre aspas, é uma gestora nova. A gente está hoje com uma carteira de investimento nos fundos de renda fixa de 4,5 bi, de 5 bi. É uma coisa que a gente ainda tem um espaço grande para crescer, sem precisar investir e olhar. A gente já olha outras coisas, mas vai chegar uma hora que a gente vai acabar indo para um desses lados, mas a gente vai ter uma equipe preparada, especializada nisso. Uhum. Né? Isso é muito, desculpa até interromper, mas muito de quando eu era de banco. Eu trabalhava numa área que dava crédito para Energy and Utilities. Depois eu mudei para uma área que dava crédito para telecom e mídia. Legal. Cada um especializado em uma coisa. Não dá para... O brasileiro acha que todo crédito é igual. Não é. Não é mesmo. Cada crédito tem a sua característica. Ou você foca na característica. Se você for abrir totalmente o leque, você vai deixar passar alguma coisa. E tem que rezar para ser pequeno, né? Senão se enrolou. Mas eu ainda queria perguntar o seguinte. Hoje, como é que é um pouco do processo de vocês de decidir investir em um novo FDIC ou, entre aspas, dobrar a aposta no que você já está? Um pouco dessa diversificação e risco aí. Vamos lá. Primeiro assim, a gente trabalha muito conservador no crédito, né? Essa questão de falar, dobrar a aposta, dobrar o risco. Então, a gente tem os nossos processos muito bem definidos lá dentro, né? A gente montou um processo lá atrás e a gente segue esse processo. Aí é uma coisa até interessante, eu falo sempre, né? Nem sempre que eu saí do processo eu tive uma dor de cabeça. Mas sempre que eu tive uma dor de cabeça é porque eu tinha saído daquele processo. Uhum. Né? Isso quem fala, inclusive, é um dos nossos clientes lá. E cabe muito bem para crédito. Né? Então, a questão de aposta ele é uma tomada de risco muito bem analisada.
dentro de um processo pré-definido que a gente faz desde lá de trás. E tem um volume que você definiu, né? Não vai adiantar você Existe. passar desse volume. Não adianta, não adianta. Eu tenho um capacity. A indústria, principalmente de multicedente e multisacado que eu atuo, dentro desses 800 bilhões, ela é uma indústria de 60 bi. Ela saiu de 40 para... Ela não cresceu tanto. Principalmente pelo alinhamento de interesse. Como o cotista subordinado júnior é aquele originador na ponta, e a gente está vendo o mercado de crédito, por mais que ele esteja pujante, tenha essa liquidez gigante, mas ele é um mercado que está muito difícil, né? Como o originador é o cara que está na cota júnior, ele está segurando a mão no crédito. Então, primeiro, não tem essa quantidade de ativo abundante, porque eu não participo pela M8 desses 800 bilhões. Eu participo de um negócio muito mais restrito, que são 80. Né? Segundo, só para você ter ideia, quando a gente faz a gestão de um FDIC, para a gente pegar a gestão de um FDIC, eu lá como diretor de crédito da gestora, a gente colocou processos que cada FDIC que a gente origina para fazer a gestão, a gente faz uma diligência muito pesada em cima da consultora e da carteira com que eles estão acostumados a trabalhar. Então, toda aquela ponta de profissionais, políticas, a gente olha para tudo isso. Tanto é que se a gente for pegar pelo histórico do M8, desde 2018, a gente originou 2 FDICs por ano. 2 consultoras por ano. FDICs de terceiros, que a gente investe, a gente tem políticas. A gente só investe, por exemplo, em cota sênior. A gente não investe em cota mezanino, né? Porque eu não posso... A gente colocou na nossa política, eu não vou pegar dinheiro de investidor meu e dar garantia para outros investidores se o crédito, a aprovação de todos os créditos não está lá dentro de casa. Né? Então, é uma questão de governança. Então, a gente colocou o processo de governança nas análises dos FDICs que a gente investe ou dos FDICs que a gente faz a gestão e aloca, né? Que são processos rígidos. Então, isso também acaba... Eu tenho um processo de aprovação hoje para aprovar um FDIC, até só para investir numa cota sênior, são 2 meses. Olhando tudo, olhando toda a parte regulatória, de regulamento, de regras, dos prestadores de serviço. Então, eu já travei FDICs porque a gente não sentia confiança no administrador e custodiante. Então, eu não apliquei. Então, a gente vai olhar todos os prestadores de serviço do fundo, não só a consultora. Então, quando você tem um processo desse de diligência, você acaba tendo menos dor de cabeça. E mesmo assim, a gente tem dor de cabeça. E você fala, pô, você nunca passou calor com FDIC? Com crédito, pô, em 25 anos, nem fala. Né? Mas com FDICs... Né? Eu, graças a Deus, assim, nesses mais de 10 anos trabalhando com FDIC, eu nunca tive um prejuízo numa cota sênior. Né? Mas, por exemplo, se chegar na sênior é porque o negócio desandou. Degringolou. Agora, em 2023, a gente encerrou 4 FDICs. Um dos FDICs a gente encerrou porque trocou toda a diretoria. Né? O dono da cota sub resolveu trocar toda a diretoria, a gente não concordou, viu? Que o pessoal não era muito bom de crédito, a gente estopou, porque a gente faz comitê semanal olhando para a FDIC, lá dentro da gestora. Né? O acompanhamento, o monitoramento dos direitos creditórios da liquidez é diária, então a gente consegue pegar antes. O outro FDIC que a gente viu que ele estava alavancando e tomando crédito concentrado, que não é o nosso modelo, então a gente também estopou. Todos os FDICs, como a gente conseguiu monitorar e acompanhar, que tem que ser diário, a gente conseguiu estopar e até o cotista subordinado saiu com dinheiro, o prejuízo foi baixo. Mas se tivesse esperado, em 2 desses casos, se tivesse esperado 6 meses, falar, não, vai resolver, vai resolver. O negócio tinha batido numa cota 100. É tudo uma questão. Qual é o segredo do crédito? Não é a concessão, é você ter uma boa estratégia de concessão de crédito e um bom processo de crédito. Mas quando a gente fala de Brasil e jogo de cintura, a tua estratégia principal em crédito tem que ser no monitoramento daquele crédito e na cobrança. Consegue se cobrar da mesma forma que grandes bancos cobram? Isso tem algum tipo de... Porque eu fico pensando assim, na cabeça do brasileiro médio, e aí total hipótese da minha cabeça aqui, eu falo assim, cara, eu não quero dever o Itaú. Agora, esse outro cara aqui que eu não conheço, o problema é dele, vou pagar, não. Sincero, primeiro, assim, dentro principalmente do multicedente e multisacado, né? Por isso que é legal o multicedente e multisacado, porque o cara tá lá no pulso da economia real, ele tá visitando a empresa, diferente de uma fintech. Óbvio, se você fala, dependendo do FDIC, dependendo da estrutura, a cobrança é mais eficiente do que a do banco ou menos eficiente do que a do banco. Por exemplo, de uma fintech, que o cara entra lá no site e toma 10 mil reais. Exato, não tem nem conta esse lá, aí, ele não tem dó nenhuma de não pagar. Vai mandar para o Serasa e pronto.
Num FDIC mútuo cedente mútuo sacado, onde você tem um dono de uma cota sub, que é o dono dessa originadora de crédito e uma gestora, a gestora, eu vou cobrar o dono da cota sub, que é o dono da consultora de crédito. Né? Eu vou cobrar, pô, o que você está fazendo? Precisa resolver. Como gestora, o acompanhamento aqui está ruim, etc. Só que ele lá na ponta, no consultor de crédito, ele tem uma cobrança muito mais eficiente do que a do banco. Primeiro, porque é o dono da consultora e a consultora dá o crédito ali regionalizado, ele não precisa. A hora que venceu 2 dias, o cara já está com o carro, já está na porta da empresa. Como é que funciona no banco? Geralmente o banco você tem um processo mais amarrado, porque o comercial é assim, não pagou, no segundo dia não pagou, o comercial está rezando para o terceiro dia pagar. No terceiro não pagou, não, peraí que na semana que vem o cara vai pagar. Até ele contar para o gerente de plataforma dele, já demorou 15 dias. Porque ele está com medo de que é um problema e ele vai perder o emprego. O gerente de plataforma, até contar para o superintendente, já é mais 15 dias. Porque todo mundo vai ficando com medo de contar. E a hora que você chega num processo de cobrança, esse cara que estava devendo para o FDIC, o dono da cota sub, que é o dono daquele FDIC regional, mútuo cedente e mútuo sacado, no segundo dia de vencido, o cara já botou o cara no Serasa, ele já está na porta da empresa. Então, o método de cobrança, ele é muito mais eficiente. O FDIC ele pode pedir falência de empresa, o FDIC ele pode colocar no Serasa, ele pode executar a garantia exatamente como o banco. A diferença é que o FDIC é muito mais ágil. Diferente de outros modelos de FDIC. Por exemplo, você é um cotista sênior, num FDIC de uma empresa única, um FDIC que uma empresa financia todos os sacados. A partir do momento que o sacado não paga, quem cobra? A empresa? Quem vai cobrar isso? O gestor? Porque geralmente o FDIC de uma empresa ele não tem a figura desse consultor de crédito no crédito pulverizado. Entendi. Então, de novo, varia de cada FDIC. Aí sim, dentro desse tipo de FDIC, como a empresa está na sub, ela vai assumir a perda? Ou ela vai jogar isso no balanço da própria empresa e recomprar esse título? Então, tudo depende do modelo de FDIC que você vai estar trabalhando. Eu vou te dar um exemplo. Como que é a cobrança? Você pega hoje, você tem FDIC de consignado que está dando um problema, capital consig, que é de um estado. E o Estado parou de reter. E aí? Quem vai cobrar? Quem vai cobrar o servidor? Porque o servidor tomou um crédito. Esse crédito veio parar na carteira de um FDIC. Quem pode cobrar o servidor? Que é aquela história, né? Consignado não tem risco. Tem risco. Como não tem. Então, eu acho que tem que partir do princípio do investidor, né? Sempre olhar que tipo de crédito. Não é porque é FDIC que é tudo igual. Muito pelo contrário. Tem FDIC até para time de futebol aí, tem FDIC, eu acho que deve ser tudo que é crédito cabe dentro de um FDIC. Eu queria entender do outro lado, na ponta das entidades menores aqui, né? A gente está falando muito, me dá a impressão aqui, de grandes volumes aqui e tudo mais, de clientes do middle e etc. Mas como tem sido o mercado para essas instituições menores que, por exemplo, para uma factoring, para um FDIC menor também, que está acostumado a dar um ticket menor, que eventualmente você, na M8, por exemplo, não teria tanto interesse, mas para esse cara, ele é menor, putz, faz sentido. De repente, o risco de um sacado só, ele é menor se você só tiver uma parte dele, não tiver ele inteiro, talvez. Queria entender um pouco desse lado e se tem um tamanho mínimo para você fazer operações como essas, assim. Vamos lá. Hoje você tem, né, as SCDs, hoje você tem diversos meios para você conseguir iniciar uma operação de crédito, né? E hoje também você tem prestadores de serviço que te fornecem plataformas, né, onde você pode usar para você começar a fazer esse teu mercado. Abrindo uma factory, uma securitizadora, aí você pluga num desses prestadores de serviço, você tem um mini banco com um white label teu, né? Onde você pode começar a dar crédito. Né? Então, hoje o mercado de crédito, nessa evolução toda das normas, nessa evolução toda e nessa disrupção bancária, né? Você consegue abrir muito leque. Né? Eu vou te dar um exemplo. Né? Hoje você tem prestadores de serviço grandes que te fornecem plataformas white label. É a mesma coisa. Você pega um assessor de investimento da XP ou um escritório de assessoria do BTG, né? Quando você monta um escritório,
você não tem uma carteira de investidor. Se você for um pequeno, você não vai ter uma carteira de investidores de 10 milhões. O que para a XP e para o BTG, para o mercado, isso é muito pequeno. Só que, mesmo você só tendo 10 milhões, se você se pluga na XP ou no BTG, eles te dão toda a plataforma com um white label teu, você podendo usar a plataforma desses caras. E isso faz parte da tecnologia dessa disrupção bancária. Hoje, dentro dos prestadores de serviço que você tem, você consegue abrir hoje, se você puxar e montar uma empresa plugado num desses prestadores de serviço e começar a tua própria operação de securitização. Né? Óbvio, seguindo normas regulatórias, seguindo... Pô, você tem Banco Central para securitadora, você tem que ver por que caminho você vai e esses prestadores até te ajudam nisso. Mas você tem meios de começar com prestadores de serviços grandes em que você se pluga lá e você monta. Porque na minha cabeça pode ter uma oportunidade, da mesma forma quando a gente fala que os bancos negligenciaram alguns clientes... Os grandes FDICs podem estar negligenciando oportunidades menores. Com certeza. Para eles são menores, mas para outros players é relevante. Isso que é o legal do mercado de FDICs. Porque o mercado de FDICs ele acaba abrangendo todo o setor de empresas. Porque você tem FDICs, desde FDICs que tem a partir de 10 milhões de reais, você consegue montar um FDIC e tornar ele rentável. Né? Isso é legal. O FDIC de 10 milhões de reais ele vai trabalhar dando crédito para a empresa de 200 mil, 300 mil. Enquanto um FDIC de 3 bi, para dar um crédito de 300 mil, o custo operacional é muito alto, não compensa. Então você consegue pegar toda a cadeia. A estrutura regulatória para você ter um banco é uma estrutura muito cara. Onde o FDIC, não só pela agilidade, mas a estrutura regulatória dele, o custo de observância regulatória dos dois tem um peso muito diferente na questão de custo. Então, dentro dos FDICs hoje, você começa um FDIC com 10 milhões, você consegue pulverizar num custo muito menor do que um banco com 50 milhões de reais. A estrutura é muito cara para ele fazer isso. Então, ele nem consegue. Então, muda muito a questão de agilidade e custo. Né? O de vocês, por exemplo, os 65, se não me engano, que você falou. Que a gente investe. A gente faz a gestão na M8 de 35 FDICs, que são 17 consultores. Aí, olhando para... vou arredondar aqui, quase 100 ali. Eles têm tickets, tamanhos diferentes, volume diferente. De quanto isso pode variar, assim? A gente investe desde FDIC que tem 5 bi de patrimônio, que são os maiores, até tem FDIC que a gente investe lá que tem 20 milhões. Entendi. E tem muitos FDICs que a gente começou a investir lá atrás, hoje até FDICs que são maiores, que a gente começou, quando a gente começou a investir, eles tinham 18 milhões de patrimônio, hoje eles têm 2 bi. Caraca. E a gente vai crescer. O legal que jornada. Como a gente vai crescendo junto com eles. Né? A gente tem esse relacionamento com os consultores, são os donos da Júnior, desde lá de trás. Então, a gente entendeu o processo deles, a gente olhou, a gente viu, eles têm um processo super legal de crédito, a gente vai acompanhando se eles vão mantendo esse processo de crédito ao longo dos anos com o crescimento, porque também não pode deixar perder isso. Né? Se ele vai crescer na carteira, ele tem que ir aumentando e investindo nos processos dele. Quem que são esses bons consultores de crédito? Eles são ex-bancários? De onde que esses caras saem? Geralmente o pessoal que trabalhava em banco e resolveu parar de ganhar dinheiro para o banqueiro e ganhar dinheiro para ele próprio. Entendeu? Justo. Então, muita gente veio de banco. A maior parte, a gente gosta muito do setor financeiro, tanto no crédito high grade, que a gente gosta de banco, quanto nos FDICs. A gente gosta desses FDICs financeiros e aí a maior parte veio de banco. Legal. E principalmente, principalmente bancos que trabalhavam com duplicata. Né? E a minha pergunta é justamente isso, para a gente fechar aqui, senão eu vou te segurar, mas o papo tá bom. Eu queria saber o seguinte, a duplicata escritural, ela, e aí independente do tempo, se é para agora, para daqui a pouco, etc., ela é essa oportunidade toda que a gente fala, esses números grandes aí, se não, quais são os desafios ou condições para que ela se torne de fato essa oportunidade, porque agora... Aonde eu vou, eu vejo se falar disso, parece que é o trending topic aí, mas acho que é legal entender também o que precisa ser resolvido ainda para alcançar o potencial dela, né? Vamos lá. A duplicata escritural, você está certo, ele assim vai ser um marco aí nessa indústria.
tá? Mas, obviamente, que como toda grande mudança, né, exige aí um trabalho muito aprofundado em relação à sua implementação, né? Sim, vai trazer muito mais segurança para o mercado. Tem gente que gosta, tem gente que não. Quando você traz segurança no mercado de crédito, significa que você vai ganhar menos spread, né? Então, existe os dois lados da moeda. O famoso tem dois para tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que é alguma coisa que vai começar a se falar muito a partir de agora. Eu acho que ainda tem bastante coisa ainda para acertar os ponteiros. Inclusive até na questão do registro de duplicatas, que ainda existem dúvidas, já começou, a gente já tem obrigatoriedade de registrar as duplicatas, mas tem muitos ativos de crédito que ainda não são passíveis de registro, né? A gente tem aí a interoperabilidade entre as registradoras, que ainda não está 100% azeitada, né? Então, de novo, nós estamos passando por uma revolução tecnológica. Acompanhando a revolução tecnológica, a indústria também está acompanhando, né? E tem muita coisa a ser testada. Agora, na hora que a duplicata escritural entrar rodando, né, dentro daquelas promessas e dentro das premissas de que ela vai rodar, né, vai ser realmente um negócio muito bom, vai ser um marco e vai dar muita mais segurança nesse processo, porque a duplicata ela já nasce nominal a alguém, então você não tem como fazer outra duplicata. Hoje, o maior medo dos fundos é o quê? O cara emitir a mesma duplicata e jogar em dois fundos diferentes. Isso não vai acontecer. Essa né? duplicidade aí é o objetivo. Com a interoperabilidade funcionando, não acontecerá. A gente espera que não aconteça. Na verdade, você está comoditizando a duplicata, né? Vai funcionar ou não? Assim, eu acredito que vai funcionar, né? Mas o brasileiro vai começar a trabalhar outros modelos de crédito além da duplicata. É que a duplicata é um mercado muito maior que o recebível de cartão de crédito, por exemplo, né? Sim, sim. E agora vai ter, inclusive, agora vai ter Pix. Uhum. Né? Pix parcelado, você vai ter. Cada hora recebível. vai surgindo uma coisa diferente. Eu vou te dar um grande exemplo. E aí o Brasil, nesse aspecto, é um país fantástico, né? Aqui em São Paulo, quantas vezes você usa o cheque? Há quanto tempo você não usa uma folha de cheque? Nossa, eu não vejo. Eu lembro de quando eu estava no Rio, mas isso deve ser. Nossa, até difícil de lembrar. Você sabe que... Assim, 20 anos atrás, deu ir no banco para descontar uma lote para minha mãe, cheio de folha de cheque. Você sabe que tem locais no Brasil que o cheque ainda é usado como se fosse dinheiro? Será que é agro? No agro, tem lá, regiões que não estão estate. dentro dos centros. O cara vai pagar material de construção, sei lá. Ainda tem muito cheque. E eu vou te falar que ainda existem FDICs. Eu tenho FDICs lá que descontam um pedaço da carteira em cheque. Eu tenho muitos FDICs que descontam mais de 50% da carteira cheque. Que o cara que usa cheque mesmo, aí que ele vai pagar, porque, porra... Então, assim, a duplicata escritural, você está passando pela mudança. Eu acho que é uma mudança que vem. Toda mudança em relação a controle para proteger o dinheiro do investidor, ela é bem-vinda. Né? Muita gente não vai gostar porque vai virar uma commodity, porque os bancos vão entrar, porque tem muita especulação em relação ao que vai acontecer. Só que o mercado de crédito no Brasil, ele se reinventa a cada momento. Uhum. Tanto por conta de quem está emprestando o dinheiro, quanto por conta de quem está tomando o dinheiro. Então, e isso que gera esse prêmio de crédito alto. Então, não é porque tá vindo a duplicata escritural que o mercado de FDIC vai acabar. Não vai. Você tem nota comercial, você tem letra de câmbio, você tem CCB, você tem cheque, você tem um monte de outros produtos para você fazer. Mas meu primeiro instinto aqui seria achar que esse seria mais um dos 40 e tantos produtos lá que poderiam entrar dentro do FDIC, não? Sim. Sim, a duplicata escritural é uma duplicata. O principal produto dos FDICs há muito tempo. Mas porque da forma que você falou, eu fiquei na dúvida. Existe parte das pessoas que tem essa preocupação assim, do impacto no mercado de FDICs por conta disso? Ou... Sim, sim. Porque, seria obviamente, negativo? Tem algum cenário onde esse impacto seria negativo? para a segurança do processo, não. Agora, para a questão de geração de ativo, para o crescimento da indústria de FDICs,
Sim. Entendi. Porque, vamos lá... vai tender a baixar o... Os bancos, você tem muito banco que parou de se utilizar muito de duplicata. Por quê? Porque tem a duplicata, a triplicata, tem as fraudes, ele é um processo muito trabalhoso para um banco grande. Mas tem a volta do Bolepix aí. Então, a partir do momento que você comoditiza isso e joga isso dentro de um portal já registrado para você, já muda de figura. O banco já... conhecendo a empresa, então você vai gerar uma liquidez, já que você tem um mercado um pouco mais seguro, você vai gerar uma liquidez para cima da duplicata muito grande, e uma concorrência grande e uma redução dos spreads de crédito. Né? Então, por exemplo, o FDIC, que por ele não ser um banco e não ter as regras regulatórias do Banco Central e etc., não ter a questão da Basileia, não ter a questão do FGC e etc., ele é um produto que ele capta um pouco mais caro do que o banco, onde o banco pega um CDB a 103, 104 do CDI, um FDIC bom, ele empresta dinheiro a CDI a 115, 120 né, do CDI. Né? Ele precisa de mais subordinação e o custo de capital dele acaba sendo mais caro que o do banco, apesar de custo de observância regulatória do banco ser maior. Agora, a partir do momento que o banco tem um custo de captação menor, ele consegue girar essa carteira nos mesmos 120, ele consegue girar isso de forma automática. E ele ainda entra mais. Folha de pagamento, ele dá desconto para fazer a folha de pagamento, ele dá desconto para o cartão de crédito, ele dá desconto em um monte de outros serviços que as empresas usam. O FDIC é crédito puro. Sim. Então, em certos termos, para o mercado de FDICs, ele vai ser um desafio. Uma competição maior ainda. Porque você comoditizou, você pegou um produto que agora os bancos vão se plugar nas plataformas de registro e vão ter disponível lá. O que eu estava falando com a Milton aqui no outro episódio, da Brafesc, ele comentou que uma preocupação também está relacionada, igual no cartão de crédito, ao fumaça. Você fazer a trava lá... E do jeito que está hoje, a gente vê que no cartão de crédito ainda existem travas que talvez não deveriam ter sido feitas. Travas que você fala assim, cara, isso aqui está errado, não devia travar, eu tô tentando receber, mas está travado, etc. E essa era uma preocupação que não acontecesse isso no mercado de duplicatas. Vamos lá, as preocupações elas existem. O produto ele não é perfeito, como nenhum produto é perfeito. E principalmente, a trava de cartão de crédito é um negócio novo. O registro de recebíveis é um negócio novo. Né? O mercado está se transformando, né? Principalmente em termos de controle e de tecnologia. Né? Faz parte de um processo, e hoje você está passando por essa disrupção bancária, né? Você está trocando pneu com o carro em movimento. Você tem uma indústria de FDIC de 800 bilhões de reais rodando aí, girando dinheiro todo dia, né? Com novas normas regulatórias, né? Com novas tecnologias, com novos entrantes, novos players, prestadores de serviço nesse mercado. Então, faz parte que o processo ele precise de um tempo de maturação para ele dar 100% certo. Né? Agora, e é por isso que hoje você ainda trabalha com spreads, já olhando esse risco operacional também. A partir do momento que tudo isso estiver azeitado, o teu spread cai. Então, todo o mercado e toda a transformação passa por um período de adaptação. O mercado de crédito está passando por esse período de adaptação. Né? Então, a forma como a gente olha... tem problema? Tem problema. Como todos os mercados têm problema. Né? Como às vezes você tem carros que são chamados para recall, como às vezes você tem produtos de empresas que saem com defeito e a empresa retira da gôndola do supermercado, como faz parte do jogo, principalmente com produtos novos. Agora, o mercado tem que entender também esse tipo de mudança, esse tipo de problema operacional, como, tá bom, vamos trabalhar nisso porque isso vai fazer um bem para a indústria. Isso vai tornar essa indústria mais segura. As pessoas vão precisar se reinventar. Né? Então, é uma mudança que vai vir para o bem. Por quê? Porque vai proteger o crédito. Vai proteger contra o inadimplência, vai proteger contra quem dá crédito. Né? Imagina o seguinte, a gente hoje lá investindo a gente fazendo a gestão de 17, de 35 FDICs lá dos 17 consultores, a gente dá indiretamente, com o dinheiro da nossa alavancagem, a gente dá mais de 1.000 empregos. Caraca. Entre os funcionários dessas consultoras. Né? Então,
Isso dá segurança, porque se o fundo está uma inadimplência muito grande, ele tem que mandar pessoas embora. Então, ele é um mercado que movimenta muita coisa, né? Trava de cartão de crédito. Pô, é legal. Tem muito... Cara, eu tenho 2 fundos que a gente tem trava de cartão de crédito e funciona super bem. Tudo depende, de novo, da estrutura que você vai montar dentro do FDIC e da formalização da questão da trava. Nos meus fundos funciona super bem. Às vezes tem fundo que não formalizou da forma correta, que aí não está funcionando e o cara não consegue buscar. Tudo vai depender. E aí às vezes ele apanha na hora de gerar negócio, porque ele tenta gerar com o cliente e esse cliente já está travado em outro lugar. Ele vai e abandona, vai para outro. Exatamente. Então facilita, dificulta às vezes na hora de gerar, talvez. Essa também é o diferencial do pessoal do multicedente multisacado. O relacionamento que eles têm, eles estão no pulso lá da empresa e eles têm um relacionamento com o dono da empresa. Quando você trabalha e sai correndo atrás de qualquer um que tenha cartão de... Às vezes esse cara já tem um relacionamento com outro cara maior e já está travado. Fora que ele trava em uma e passa na outra. Joga na outra. Você quer ver um grande exemplo? A gente tinha um monte de FDICs trabalhando lá atrás de crédito consignado privado. Que pegavam as empresas grandes e o cara dava crédito consignado. Né? Mudança. O que o governo fez? Jogou esse negócio para dentro do E-Social. Esse negócio dentro do E-Social, primeiro, aumentou a garantia. Segundo, você travou o salário do cara, o pagamento da empresa, a retenção, entre aspas, dentro do próprio pagamento do E-Social. Então, você trouxe segurança no processo. A margem cai. Você vê muitos bancos que não davam consignado privado agora estão lá no E-Social e estão dando. Uhum. Então, é uma transformação desse mercado. Legal. É menos arriscado? Eu entendo assim, você tem mais garantia, mas é um crédito pessoal que continua arriscado, porque não é o diretor da empresa que ganha mais dinheiro que vai pegar, é o pessoal que tem. Então, e o perfil do brasileiro não é tomar crédito para pagar dívidas passadas. O perfil do brasileiro eu estou todo endividado, eu vou tomar mais um crédito para comprar um iPhone novo. Tem isso também. Entendeu? Então, o problema da dívida passada é problema da dívida passada. Ele é dado como limite conquistado, dinheiro no bolso. Né? Exatamente. Então, tudo faz parte do apetite de risco de crédito que a gestora quer tomar e do tipo de FDIC que essa gestora também está montando. E a modalidade do direito creditório que o FDIC vai adquirir, porque o FDIC não dá crédito, ele compra direito creditório. Qual é a modalidade e a formalização, se isso daí está formalizado de forma correta. E, principalmente, a estrutura de capital. Quem são os prestadores de serviço na operação? Quem está na cota subordinada dando a garantia? Qual é o risco de que, se você vai alavancar um fundo e aplicar numa cota sênior, do dinheiro acabar com a cota júnior e bater na cota sênior? Então, pulverização. Então, como que a estrutura de capital daquele FDIC está formada? De novo, não é porque é um FDIC que é a mesma coisa. Você tem diversos tipos de FDIC, diversos tipos de formalização. Você tem que olhar muito bem aonde aquela gestora está colocando lá o risco do crédito dentro da carteira dos clientes. Acho que esse é o principal recado. Acho que é uma boa mensagem para a gente encerrar o nosso episódio hoje aqui. A gente já estourei um pouco aqui o tempo, mas queria te agradecer, Michel. Pô, foi uma baita aula aqui, cara. Acho que tem uma visão muito legal de mercado e além da gente ter conseguido ter o tempo de passar também pelo desenho dos papéis, como funciona. Eu acho que esses 4 papéis ali ficou bem claro como é que esse negócio funciona. Acho que foi um baita episódio. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Se precisar. Boa, com as próximas novidades do mercado a gente vai chamando aí para se atualizar. Quando tiver algum, enfim, acho que até seria legal bater um papo com outros papéis, né? Chamar para a mesa aqui para conversar com os papéis na mesa aqui e ver, enfim, entender como é que seria, mas seria um papo bem bacana. Obrigado novamente pela participação. E vocês da nossa audiência, muito obrigado por acompanharem. Pessoal, follow the money, entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio e de todos os outros do nosso podcast. Então você consegue se manter atualizado das notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tem os nossos colunistas com especialistas que estão escrevendo ali semanalmente pra gente e as matérias do nosso podcast. Então entra lá, letsmoney.com.br, se mantenha atualizado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.